Olá pessoal, meu nome é Mark. Sou fuzileiro naval e estes são meus relógios. Oi pessoal, sou o Ted Baldassarre e hoje estou com o Mark. Prazer em te conhecer, cara. Obrigado. Obrigado por me receber. Antes de falarmos dos seus relógios, um dos pontos mais legais da série é conhecer quem está por trás deles. Você é fuzileiro naval. Conta como é seu dia a dia. Sim, eu sou piloto de rua de profissão. Então eu, piloto helicópteros para o Corpo de Fuzileiros Navais. Mas atualmente estou em uma posição onde eu treino controladores de ataque terminal conjunto, ou JATACs. Então eles são os caras que ficam no rádio falando com os pilotos no ar, pedindo um ataque ou solicitando evacuação médica ou evacuação de baixas, certo? Então são esses que eu treino agora. Então o Corpo de Fuzileiros Navais tenta formar melhor seus oficiais, e você sabe colocar os pilotos com os pés no chão, ou seja lá como for, tentando dar essa experiência para eles. Mas o meu dia a dia especificamente depende, né? Então se eu estou fazendo exercícios, se estamos na época de exercícios, aí eu estou no campo trabalhando bastante lá. Mas em um dia fora da temporada de exercícios, eu estou, fazendo e enviando um pedido de apoio aéreo. Estou enviando muitos e-mails e fazendo muito trabalho de escritório. Ok, então você acaba vendo um pouco de tudo, fica indo de um lado para o outro e isso te mantém atento. Em relação a essa conexão com relógios, isso aconteceu antes de você querer entrar, para o serviço militar, se tornar um membro das Forças Armadas? Tipo, quando foi que essa conexão aconteceu? E foi mais como ligar os pontos depois, ou isso aconteceu ao mesmo tempo? Porque você tem relógios que, tem muita ligação com o que você faz, claramente. Então, sou americano de primeira geração. Então meu pai é um homem trabalhador. Ele imigrou do Líbano nos anos 80 com a minha mãe. E ele sempre usou um relógio. Tipo, só um relógio mesmo. Ele é meio maluco. Ele usava tipo um tiçote e ficava com esse relógio o tempo todo. Fosse para se arrumar, trabalhar em casa ou no trabalho em geral. Então era só um relógio mesmo. E eu sempre cresci vendo isso. E pensei, beleza, homens usam relógio. Essa era a minha mentalidade nesse caso. Eu pensava, beleza, tenho que usar um relógio. Só na sexta série me comprometi mentalmente com o aspecto ou a ideia militar. Sempre tive relógios. Isso começou ao ver meu pai quando jovem e se intensificou na faculdade, ao ser comissionado para o Corpo de Fuzileiros Navais. Quando você estava nessa fase da sua carreira, você sabia o que tinha pela frente em termos do que potencialmente faria no dia a dia. E aí você pensa nesses relógios, parece que eles são ferramentas até certo ponto. Isso influencia sua filosofia ao escolher o que comprar e incluir na coleção? Sim, eu diria que sim, 100%. É exatamente isso. Eu amo relógios pelo aspecto de ferramenta, sabe? Então eu não me importo muito com joias em si. Então, como você vai ver ao longo da coleção, eles têm bastante uso e até um certo abuso. E é por isso que eu quero eles e é por isso que eu gosto deles. E eu realmente acabo me inclinando para marcas de relógios que têm alguma ligação ou história com o meio militar. Não sei se é lavagem cerebral ou não, mas já virou natural para mim. Nem tento resistir mais, é simplesmente do que eu gosto. Então não é só parecer que faz parte. Também tem que ter, talvez, uma certa tradição por trás que realmente comprove o que diz. Certo, com certeza. Sim. Então, por onde você quer começar? Você definitivamente tem um tema, pelo menos em relação a algumas das peças que você tem, mas por onde a gente começa com alguns desses relógios aqui? Beleza. Vamos começar com o primeiro relógio que minha esposa me deu, que foi um... aqui? Isso. Então isso mesmo, o Hamilton CAC. Era o modelo Day-Date. Na época a gente ainda não era casado, estávamos apenas namorando, o que foi muito fofo da parte dela. Ela sabia que eu era um fanático por relógios. E ela já está passando mal agora enquanto gravamos. Ela fica, por quê? Mas é porque sempre deixo o conteúdo do TED ao fundo. Desculpa. Mas eu vou pedir desculpas. Não. Então ela sempre me apoiou muito, sempre. E de qualquer forma, no Natal, isso foi um presente de Natal. Foi minha introdução, a porta de entrada para o mundo dos relógios. Lembro de comprar e receber esse relógio. E aliás, a pulseira de couro original está mais ou menos deteriorada. Eu costumava usar e abusar dela também. E essa pequena aba aqui atrás acabou cedendo. Então eu pensei, não vou substituir isso. Só comprei outras pulseiras para esse relógio. Mas eu me lembro quando comprei esse relógio, e esse foi o primeiro relógio que eu tive, que era, primeiro, automático, e segundo, com fundo de caixa transparente. Então eu ficava só olhando. Na maioria das vezes nem estava no meu pulso. Eu tirava do pulso e ficava só observando o movimento. Eu ficava mexendo no pequeno rotor. Esse foi meu primeiro contato, minha introdução ao mundo dos relógios. Você sabia que esse era o relógio que você queria? E ela só ficava ali de lado, ligando os pontos, tipo, é isso que eu tenho que conseguir. Ela é muito esperta.
Ela sabia exatamente o que eu queria, e eu nem sabia. Eu achava que só queria uma janela de data. Eu adoro funcionalidade. Então, se for útil ou prático. E também um mostrador limpo também tem seu valor. A gente vai chegar nisso. Mas ela falou da data, e sinceramente eu adoro isso. Mas eu amo esse relógio. Sobre a Hamilton, já que você menciona conectar marcas à história e ao meio militar, o que te atraiu nela quando começou a se interessar por isso? Sim, aquela fórmula do TED. Eu assisti muitos dos seus vídeos e você já falou sobre isso. E tem outros vídeos que também falam, mas a Hamilton remete à Segunda Guerra Mundial ou algo assim. Eu pensei, isso é incrível. Sabe, aquele lance do relógio que venceu a guerra. Então eu pensei, é isso. Eu preciso de um Hamilton. Eu preciso de um Hemi. E aí eu consegui um, ou ela conseguiu um pra mim. É um presente incrível. Presente incrível. Então, a partir daí, o que veio depois? Quais foram algumas das áreas que você começou a explorar enquanto montava sua coleção? Então, estando nas Forças Armadas, você precisa de algo robusto, certo? E precisa de algo bem preciso, que inegavelmente é o Quartz nesse ponto. Então, G-Shock. Esse foi o próximo, eu acho que o relógio é essencial para mim. Então, uma história triste antes dessa aqui. Eu costumava ter aquele G-Shock original de mostrador quadrado, que tinha também multibanda e era movido a energia solar, tudo igual. Eu estava surfando com ele no pulso, mas em algum momento soltou. Olhei para baixo e pensei, droga. Então eu fui até o MCX ali na base e encontrei esse relógio e pensei, é mais ou menos a mesma coisa, mas tem um mostrador redondo que era parecido com o G-Shock que eu tinha na época da faculdade. Eu tinha aquele antigo tipo, tenho certeza que é aquele que tem o número de estoque da OTAN, ou algo assim. Um dos dois que tem isso. Então eu costumava ter esse e joguei fora. Você jogou fora? Eu sei. Por acidente ou de propósito? Então a história por trás desse relógio é que eu comprei ele de segunda mão. Eu estava tão sem grana assim. E eu comprei por uns 20 reais de um amigo. E eu não sabia que a bateria era para durar tipo 10 anos ou 5 ou 10 anos. Então eu peguei ele. E aí tipo 2 ou 3 anos depois, toda vez que eu apertava o botão de energia, ele começava a piscar e parecia que estava morrendo. Eu ficava tipo não. Aí eu levei para trocar a bateria. E aí mais ou menos um ano depois esse pedacinho aqui quebrou. Eu usava uma faixa de cabelo da minha ex-namorada para segurar isso no lugar. E aí essa pulseira acabou quebrando bem ali na alça também. Aí eu pensei, beleza. Você teve um pouco de azar com o G-Shock. Então eu abusava deles. Quando quebrou, eu pensei, não vou comprar outra pulseira porque vai quebrar em 2 anos, como eu pensava. Achava que sempre quebrava a cada 2 anos. Isso é bobeira. Então eu acabei jogando fora. E agora que eu sei mais sobre eles, fico pensando que deveria ter guardado aquele, porque tinha muitas histórias. Lição aprendida? Exatamente. Enfim, eu fui e comprei isso no MCX. E sim, tem sido ótimo. Eu usei e abusei dele. Então, enquanto eu estava voando, normalmente eu não voava com o Hamilton. Se eu fosse pego de surpresa e estivesse usando ele, aí tudo bem. Mas era principalmente no meu G-Shock que eu confiava. Primeiro, ele faz ajuste automático, ou seja, ele recebe o horário praticamente toda noite. Ao fazer o briefing de voo, sempre sincronizamos o horário para garantir o alinhamento de todos. Era simplesmente perfeito. E eu tenho certeza de que o seu público vai rir disso. Mas no meu esquadrão especificamente, os instrutores de sistemas noturnos davam muita importância à fase da lua e às marés. Porque você quer o fluxo quando está olhando pelos óculos de visão noturna, você quer que o fluxo óptico aconteça. Então eles perguntavam, que maré é essa? Sabe, estamos voando sobre a água na maré baixa? Vamos ver as cristas das ondas, certo? Isso mostra a maré, a lua e sincroniza a hora automaticamente. Então eu fiquei tipo, pronto. Foi tipo $125 ou algo ridiculamente barato. E eu pensei, é um G-Shock, legal. Tipo, nos fuzileiros navais, quantas pessoas gostam de G-Shock? Shocks? A gente sempre de fora pensa, esse é um relógio que faz sentido prático e utilitário. Você tem outros amigos nos fuzileiros que também gostam de relógios e se conectam por isso? Pra falar a verdade, hoje em dia o que domina mesmo é o relógio Garmin, principalmente o Garmin Tactics ou o Garmin Fenix. Eu mesmo já tive um Garmin. Fiquei frustrado porque sempre que entro numa sala restrita ou secreta, preciso tirar o Garmin e fico sem relógio. Acho isso ridículo. Ou então no navio na minha primeira missão, eles fazem uma coisa chamada controle de emissões, ou MCOM. E basicamente qualquer coisa que funcione com Bluetooth precisa ser guardada. Então eu pensava, estou em um navio, não preciso guardar isso. Tipo, ele nem conecta com meu celular. As paredes do navio impedem. Uma vez um suboficial da marinha me corrigiu. Senhor, precisa tirar isso. Eu disse, mas não está conectado. Ele repetiu, precisa tirar, estamos em MCOM. Eu entendi.
Voltei para o quarto, tirei o relógio e fiquei frustrado. Pensei, isso é uma estupidez, nunca mais uso o smartwatch. Decidi, agora sou fiel ao G-Shock. Relógios simples são meus favoritos, para ser sincero. Eles são simplesmente os melhores, e ninguém pode me convencer do contrário. E toda essa questão de segurança é real mesmo. Já vi o Watches of Espionage criticando, por exemplo, o J.D. Vance por usar um Apple Watch. Tem um motivo para isso. Quero dizer, se ele tem essa conectividade, você realmente pode ter um risco de segurança. Correto, com certeza. Ainda possui méritos atualmente. Então sim, o G-Shock é confiável. É o meu relógio de escolha quando estou fazendo trabalhos pesados em casa. Ou sabe, voos ou missões à noite, especialmente à noite, porque posso apertar o botão de iluminação e ele acende. Aí consigo ver a hora. Então sim, é um bom relógio. No campo, isso é algo que você pegaria com frequência? Sim, seria sim. Provavelmente seria esse aqui. Honestamente. É o número 1, sim. Sim, ok, incrível. Sim, então temos alguns relógios Seiko aqui. Então por que você não conta pra gente a história de cada um deles? Parece que temos um Turtle, temos um mostrador árabe. O que está acontecendo? Sim. Então duas épocas diferentes na vida do Mark. O Seiko Turtle não está na pulseira original, mas em um veste da Watch. Sabe, não é uma pulseira, na verdade. Legal. Então o Seiko Turtle na minha segunda missão. Nós estávamos em Okinawa, na verdade, em todo o Japão, realmente. Fomos pulando de ilha em ilha até o Japão continental, subimos o Monte Fuji e depois fomos voltando de ilha em ilha. Também fomos até a Coreia. Enquanto eu estava lá, nerdava com amigos meus que também gostam de relógios, então pensei, preciso comprar um Turtle. Adoro o Turtle e notei que você já o citou em alguns vídeos, inclusive na primeira vez. Provavelmente mais do que apenas algumas vezes. Quando você mencionou pela primeira vez, achei legal e gostei. Então, de qualquer forma, eu pensei, que lugar melhor para comprar um Turtle para mim do que no Japão? Então eu comecei uma verdadeira caçada para encontrar um Turtle, o que foi surpreendentemente difícil. Mas eu lembro disso como se fosse ontem. Eu estava usando o Google Maps, tinha uma loja japonesa aleatória, o cara não sabia nada de inglês. Você está em Okinawa? Eu estou em Okinawa. Sim, tipo é bem no centro da ilha. Enfim, eu entrei nessa loja e comecei a olhar em volta, e tinha um monte de relógios antigos, mas também alguns novos, muitos G-Shocks, para ser sincero. E de repente eu vejo esse relógio e fico tipo, ele estava exposto ali com a pulseira de borracha original e tudo mais. Aponto para ele e digo, ei, esse aqui. Usei bastante o Google Tradutor, apontando e falando, até fechar por uns $379. Acho que foi assim que consegui. Pensei, não vou sentir falta desse dinheiro, isso é incrível. Então comprei esse relógio e usei pelo resto da missão. Virou o meu relógio principal para voar. Então enquanto eu voava, curiosamente, um relógio de mergulho. Mas principalmente porque ele é super robusto, super legível. E o Lume, aliás, por uns $300 é simplesmente insano. O Lume não é brincadeira. Sim, foi insano. Então, de qualquer forma, esse era meu relógio de voo preferido. Tenho fotos minhas fazendo checagem pré-voo, mexendo em compartimentos, e o relógio batendo em algum lugar sem eu me importar. É tipo um ataque do Turtle. É pra isso que ele serve. É pra isso que ele serve. Então eu coloquei numa pulseira o tampo que realmente levo meus relógios pra mergulhar. Então esse camarada já foi usado em mergulhos várias vezes. Tanto em Okinawa, aqui nos Estados Unidos, também no Havaí, que também faz parte dos Estados Unidos, mas é um arquipélago. Tudo recreativo, quero dizer, só por diversão mesmo. Sim. Então, de qualquer forma, ele já foi a mais de 30 metros de profundidade, o que nem chega perto do limite das capacidades dele. Mas é reconfortante saber que posso levá-lo a grandes profundidades. Sempre uso meu computador de mergulho e um relógio analógico. E assim que chego ao fundo, eu ajusto, sabe? Pra ter uma noção do meu tempo de fundo. E quando chego à minha parada de segurança de 3 minutos, eu reajusto, sabe? Sempre faço 2 pra garantir 1, pois não quero arriscar. Se meu computador de mergulho parar de funcionar, o mergulho termina. E assim eu ainda consigo cronometrar as coisas e sei a hora. O interesse pelo mergulho surgiu antes dos relógios? Como isso ocorreu? Na verdade, meu interesse pelo mergulho surgiu na escola de aviação, no ensino médio em Pensacola, onde aprendi a mergulhar. Foi assim. Você pensou, preciso de uma Turtle. Sim, eu era o típico cliente de bar de mergulho. E então conta pra gente a história desse outro maluco aqui. Esse é o mostrador árabe. Custou cerca de $120 na Amazon. Acho que foi por isso que comprei e pensei, não vou sentir falta desse dinheiro. Então eu sou libanês, como talvez eu já tenha mencionado, meus pais imigraram. E então, quando eles vieram do Líbano, sabe, eles queriam garantir que a gente mantivesse o máximo possível da língua e da cultura. E na verdade, eu cheguei a cursar a 3ª série no Líbano. Então eu estudei lá,
E, na verdade, o Watches of Espionage tinha exatamente esse relógio no site deles, ou algo assim. E eu fiquei tipo, eu nem sabia que esse relógio existia. E o árabe está correto. Tipo, todas as datas estão em árabe, estão corretas em árabe. E eu fiquei tipo, isso é incrível, sabe? Então, além disso, isso é só uma coisa do Mark. Eu acho que todo dono de relógio de verdade, e isso provavelmente vai ser polêmico, precisa ter um movimento seiko ruim. Esse movimento não tem parada de segundos, não faz muita coisa, é extremamente impreciso. Mas eu sempre gosto de pensar nos homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial ou no Vietnã. Os movimentos deles eram significativamente menos capazes do que esses aqui, certo? E mesmo assim eles lutaram em guerras. Então eu penso assim, esse movimento de relógio é provavelmente o pior que eu tenho na minha coleção, mas ele é incrível e eu adoro ele. E por isso eu uso ele, porque é um relógio divertido e combina com qualquer tipo de pulseira. Ele fica muito bem no pulso. Ouviram, pessoal? Empresas que usam esses relógios dizem que a precisão não é tão importante. Isso é relevante. Quero dizer, 7S26 funciona. É tipo aqueles vídeos que eu já vi de pessoas colocando um bloco de concreto em cima de um Honda Civic e ele continua funcionando. Isso é tipo o 7S26. É isso aí. É isso aí. Então o meu lema é 30 segundos para mais ou para menos. E esse é basicamente o pensamento na aviação para os Night Stalkers do 160º, que são tipo a linha de frente da aviação militar. Tipo, mais ou menos 30 segundos é o padrão deles. Então, se é bom o suficiente para eles, é bom o suficiente para mim. Então, contanto que o relógio mantenha cerca de mais ou menos 30 segundos, que se você usar seu relógio todos os dias, ele vai funcionar muito melhor do que as especificações anunciadas pela fábrica. Então, se você usar esse relógio todo dia, sim, ele provavelmente vai adiantar um pouco, mas provavelmente vai ficar mais perto daqueles 20 segundos, ou talvez 15 segundos desde que você esteja usando ele. Quando ele fica parado em uma prateleira, começam a aparecer grandes variações. Relógio legal, cara, por R$ 150 é difícil superar. Eu adoro. Então, Sangan, essa é outra marca que eu conheço dentro da comunidade militar. O pessoal adora essa marca. E onde você ouviu falar deles? E por que você decidiu por esse aqui? Esse é o Kinetic 2, certo? Sim, o Kinetic 2 Pilot com revestimento DLC. Onde foi mesmo que eu ouvi falar da Singen? Boa pergunta, na verdade. Acho que foi, sabe, só navegando pela internet tentando descobrir o que eu ia comprar em seguida. E eu estava olhando especificamente para marcas de estilo militar. E aí apareceu a Marathon, né? Eles fornecem qualquer coisa. Mas aí, sabe, apareceu a Sangan e eu fiquei tipo... E aí, se você ler sobre as origens, o fundador é um Marine Raider. Então, e ele tem uma fascinação por relógios, que aliás, Jake, o fundador é sensacional. Eu não percebi, mas quando estou mandando e-mail para o atendimento ao cliente deles, é só o próprio. Eu fico tipo, isso é muito legal. Tipo, fala sobre uma experiência. Ele também é uma pessoa sensacional, muito pé no chão. Enfim, eu comprei o Sandin por alguns motivos. Primeiro, eu estava sendo promovido. Eu estava sendo promovido de capitão para major. Na época, eu não sabia quando isso ia acontecer. E além disso, se você não sabe, a Sanguin faz lotes. E eles esgotam assim, rapidinho. É muito rápido. Coloquei meu nome para ser avisado quando estivessem disponíveis de novo. E eu sabia que ia ser promovido. Então eu pensei, beleza, esse vai ser meu presente para mim mesmo pela promoção ou algo assim. E depois disso, eu descobri que ia trabalhar para o mar, só que na minha próxima missão. O que eu admito, eu não vou ser um raider. Beleza. Antes que alguém da sua audiência venha falar comigo. Não sou Raider, só vou ser um FAQ. Então, de qualquer forma, eu pensei, legal, essa vai ser uma maneira bacana de homenagear comprando de um Marine Raider. E além disso, um presente de promoção para mim mesmo. Eu fui notificado e literalmente o mais rápido possível comprei esse relógio para não esgotar. E eis que 2 ou 3 horas depois, eles já estavam esgotados de novo. Mas eu consegui o meu e pensei, caramba, cara, isso é loucura. Esse relógio eu já levei para mergulhar no Havaí. Já fui com ele a 27 metros de profundidade. E realmente o uso para mergulho. Gosto também da função GMT, que me atrai. Esse foi seu primeiro GMT? Foi sim. Acho que é meu novo GMT agora. Sim. Alguém que você sabe é piloto faz sentido. Sem problema. Horário Zulu. Então a gente trabalha muito com horário Zulu. E tem um GMT. Mas também o fato de que eu posso acompanhar outro fuso horário só girando um pouco o bisel. O que foi incrível porque eu fiz uma viagem de um dia para Yuma e Arizona, para um exercício que acontece depois do horário de verão.
é 1 hora a mais. Então você está em -8 no horário Zulu na Califórnia nesse momento, mas ainda está em -7 no Arizona. Então, como eu fiquei lá só por um dia, mais ou menos, eu só girei o bisel ao invés de ajustar o relógio inteiro. E aí, quando saí do Arizona, só girei de volta. E isso foi bom, né? Assim fica fácil. Eu sei que as pessoas dizem que você só está fazendo a conta. Mas aí eu posso simplesmente consultar rapidamente e não preciso adivinhar ou correr o risco de errar. Como você vê a diferença entre relógios mecânicos e de quartzo? Falamos mais dos mecânicos, mas agora começamos a abordar os de quartzo. Como é o seu raciocínio quando você começa a pensar nisso? Teve, claro, o G-Shock também, com certeza. Muitos mecânicos, e aí tem essa mistura. Sim, eu acho que as pessoas que menosprezam o quartzo ou torcem o nariz para o quartzo são bobas. Ainda é um relógio. Meu lema sempre foi: relógio é ferramenta. Use-o para o que foi feito, exceto o relógio de vestir. Mas um relógio de vestir está sendo usado para ocasiões formais. Então, mas de qualquer forma, você não pode negar a precisão de um mecanismo de quartzo e a confiabilidade do quartzo. Então eu nunca fico realmente preocupado em simplesmente detonar esses relógios. Não que eu seja realmente cuidadoso com qualquer um dos outros relógios, mas é só algo super prático e eu não me preocupo. Fácil de pegar também, né? Então, como você já mencionou algumas vezes, se não tiver enrolador e o relógio parar, você pode acabar desistindo de usá-lo. Sabe, esse aí tem uma bateria que dura uns 5, 10 anos, então vai durar bastante tempo pra você. Então essa é meio que a ideia aí, com certeza. Então, passando para outra peça aqui, também com uma conexão parecida, sabe? Mais ligada ao serviço militar. Também. Essa marca. Então, mais ou menos na mesma época em que eu tinha olhado a Luminox, eu conheci essa marca que se chama Protec. O fundador trabalhou na Luminox, ou foi um dos fundadores da Luminox no início, e depois saiu da empresa depois de vários anos, mas acabou voltando de certa forma e começou a própria empresa dele ou algo assim. E enfim, eles assim como a Luminox têm uma identidade de marca, e na minha opinião, ninguém mais pensa assim. Eu acho isso exagerado. Eu ia te perguntar, é um pouco exagerado. Exageram muito com a ligação da Luminox aos Navy Seals. Mas esse aqui é um pouco mais sutil, sabe? Mesmo assim, Apesar de estar escrito Corpo de Fuzileiros Navais no mostrador. ninguém sabe disso, ninguém conhece a Protec. Não é algo escancarado. Está escrito Corpo de Fuzileiros Navais. Mas são só 2 linhas que se ninguém lê o relógio, nem percebe. E aí na parte de trás, mais pra mim do que pros outros, tem aquele símbolo da águia, globo e âncora em relevo, assim. Na verdade, ficou muito bem feito. É super detalhado, bem profundo. Então é isso e é um relógio muito bom. É realmente durável. Tem um movimento miota, então é confiável. Nunca me preocupo com o relógio me deixando na mão. A ação do bezel é fantástica. Eu estava brincando com ele. Eu fiquei tipo, espera aí, porque eu cheguei aqui antes de você. Fiquei brincando com seus relógios e pensei, isso aqui vai dar conta do recado. Fico feliz que não sou o único. Eu literalmente estava na sua boutique brincando com todos os bezels que eu podia, porque sabe, eu só queria sentir como cada um gira. E esse aqui sim, esse é bem preciso, bem definido. E aí você mencionou a Luminox. Você tem uma Luminox na mesa. Parece que é uma Luminox de bronze também. Então eu passei por uma fase em que eu amava relógios de bronze. Principalmente porque eu queria um Panerai de bronze. Mas Deus sabe que eu nunca vou conseguir pagar por isso. Então eu pensei, beleza, vou procurar outro relógio de mergulho de bronze. Meu lema é, use suas ferramentas, mas todo relógio de mergulho de bronze merece ir mergulhar. Então, quando peguei esse relógio, ele virou meu relógio de mergulho principal. O bezel tem uma ação decente. Não é nada de outro mundo, mas cumpre o papel, certo? Tem um movimento celita. É lindo. O rotor traseiro é preto, então ele é personalizado para a Luminox. Eles chamam de edição limitada. Edições. 1000 peças eu acho, ou 500 peças, algo assim. Mas sim, 500 peças... Enfim, relógio muito bom, muito legível debaixo d'água. Já usei em mergulho noturno, então por causa dos tubos de trítio ele é super legível debaixo d'água também. Eu não preciso, sabe, usar uma lanterna nele ou apontar uma lanterna para reativar o lume. E aí minha promessa pra mim mesmo, porque cara, vou te falar, é muito tentador querer patinar seus relógios cedo só pra ter esse visual. Mas eu pensei, sabe de uma coisa? Não, Mark. Você precisa deixar seus relógios patinarem naturalmente. Deixe eles. Nós vamos tentar fazer isso artificialmente? Sim. Então precisei me convencer a não fazer isso e pensei, deixe seu relógio patinar naturalmente. Leve-o pra mergulhar. Foi o que fiz. E acho que está ficando bom. A pátina está ficando boa. E sim, não tenho reclamações. Ela conta sua própria história. Eu mantenho ele nessa pulseira porque realmente levo ele para mergulhar. Ele vem com pulseira de couro, mas não gosto. Por isso estou usando essa pulseira tipo OTAN. Respeito você por não pegar atalhos nem trapacear com a pátina do bronze. Obrigado. Bom trabalho. Bom trabalho. Agora temos 2, esses são ótimos relógios de mergulho. Certo, fantástico. Então, com qual você quer começar aqui?
Vamos começar com o Tudor. Ok. Então, outro presente da minha esposa. Ela está mandando muito bem. Eu gosto do que você está fazendo. Isso. Então de qualquer forma, na verdade, foi no Dia dos Namorados de 2025. E a gente estava só andando pelo Fashion Valley lá em San Diego. E aí eu falei, posso, por favor? E ela só revirava os olhos toda vez que a gente passava por uma loja de relógios boutique ou qualquer coisa assim. E é isso. Então eu entrei, acredite se quiser, com a intenção de olhar o FXD de mostrador preto ou a versão com bezel preto desse aqui, com o Master Chronometer ou algo assim. A boutique lá é incrível, aliás. Se você estiver naquela área, com certeza vale a pena visitar. Mas o atendente que estava me ajudando falou, ei, e esse aqui? E esse aqui? E ele também trouxe o FXD Zulu ou GMT, que era muito interessante. E esse nem estava no meu radar. E aí eu estou lá olhando para os 3 relógios. Então estou olhando para o FXD com mostrador preto, o GMT ou Zulu e também o Master Chronometer. Acho que o nome é Black Bezel, não Black Bay. Acho que você fala do monocromático, né? Sim. Sim, obrigado, desculpa. Enfim, aí eu tô lá sentado pensando e olhando pra eles. E fico tipo, não sei qual eu quero. Experimento um tiro, experimento outro tiro. Tenho certeza que ele já estava frustrado, mas foi muito gentil e atencioso. Ele trouxe e sugeriu, ei, que tal esse? E trouxe pra mim. E vou te falar, eu fiquei tipo, uau, que legal. E me apaixonei. Então eu amei absolutamente a cor do aro. É de alumínio. Então eventualmente ela vai desbotar devagar. E eu gosto muito disso. Eu adoro coisas assim. Sem trapaça. Eu sei. Eu sei. Eu prometo. Então é isso. Então de qualquer forma é isso. Tipo, assistindo seus vídeos você fala sobre o relógio que basicamente lançou a série Black Bay, ou algo assim, certo? Com o Smiley. Sim, então na minha opinião, essa é só a versão atualizada daquele. É um ótimo tamanho de caixa, tem um ajuste rápido T-Fit, então ele preenche muitos requisitos. E eu me apaixonei instantaneamente, e eu fiquei olhando para ele. Falei, Kim, o que você acha? E ela disse, está abaixo de um salário? Eu falei sim. Ela falou fácil, não tem nem o que pensar. Eu disse fechado. Então eu saí de lá já usando ele. Meu G-Shock ainda estava no meu pulso, então ele foi pra sacola. Com certeza. Cara, É um relógio lindo. Quero dizer, eles atualizaram esse modelo para Master Chronometer, atualizaram a coroa, a caixa. É um uso bem diferente da primeira geração, como os calibres MT no lançamento, que eram um pouco grandes no pulso. Acho que esse atinge um ótimo equilíbrio. Também adoro o visual dele. a ação do bezel é incrível. Sei que alguns vão dizer, são só 60 cliques. Mas pra mim que realmente mergulho com esse relógio, isso não faz diferença. Então o fato de você reclamar disso é bobeira porque dá pra se adaptar a isso. Enfim, é sensacional. Eu adoro de novo, eu fico em casa só clicando, 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 clicando. Ei, eu sou igual. Eu sei, tô fora de controle e preciso me segurar. As pessoas não estão tão empolgadas quanto eu, então preciso tomar cuidado. Entendo isso. E aí você tem um ômega aqui. Algo com um design um pouco mais clássico, mais tradicional. Estamos voltando algumas décadas. Então esse na verdade foi meu primeiro relógio. Acho que sim. Primeiro relógio que comprei de segunda mão. Acredite se quiser, eu estava decidido a não comprar com os ponteiros vazados. Eu não era, nunca fui fã disso. Eu não entendo, não é pra mim. Pode ser pra todos, menos para o Mark, mas eu adoro ponteiros em forma de espada. Quando vi que existiam, decidi na hora. Tipo, o meu meu Seamaster, desculpa, vai ter esses ponteiros em forma de espada. O tamanho da caixa é muito, muito fino. Então os novos movimentos que são tipo você em... Série 8800 Esses são mais grossos, então este fica bem ajustado ao pulso. Então ele vai ficar embaixo de todos os meus punhos, se eu estiver usando algo com punho, ou qualquer coisa assim. O que na verdade me promoveu de capitão para major, usando esse relógio. Incrível. Também mergulhei com ele no Havaí e nadei ao lado de uma tartaruga marinha, a poucos centímetros do meu rosto. E você sabe, eu estava conferindo quanto tempo eu estava debaixo d'água. E de repente uma tartaruga marinha apareceu bem na minha frente. Eu pensei, isso é muito legal, muito legal. Enfim, comprei de segunda mão. O dono falou tipo, ela só fica lá na minha caixa, eu nem uso nem nada. Ele me vendeu por cerca de $2.000, talvez até menos. Foi um bom negócio pra mim. Cara, vou te falar, essa pulseira é uma das mais confortáveis que eu já tive. Então foi a primeira vez em um tempo que eu usei aquele relógio. E me surpreendeu como essa pulseira continua firme. E o fecho. O fecho também é incrível. Eu também gosto que naquela época eles tinham esse perfil bem fino. Os novos Diver 300 eles têm um fecho mais arredondado, né? Mas esse antigo continua muito bom.
Ele ainda compete com várias marcas do segmento. É isso mesmo. Sim. Não, eu estava e o Lume é simplesmente incrível. Tipo, é simplesmente sensacional. Relógio sensacional. Não tenho reclamações. Bom, tenho algumas reclamações. Eu sempre tenho reclamações. Mas deixa eu explicar tudo antes. Eu sempre vou encontrar algum defeito em todos os meus relógios. Bom, você sabe, esse é um problema meu, não é culpa da marca. Tipo, eu tenho reclamações sobre todos esses relógios. Se você sentasse e me perguntasse, tipo, o que está errado, eu consigo listar 100% das coisas de cada um desses relógios. Então... Esse é o setor de comentários do YouTube pra você. É, exatamente. Então adorei o relógio. Mas sim, esse foi meu primeiro relógio usado, que foi uma experiência positiva. E ele foi totalmente revisado recentemente e tudo mais. Então está dentro das especificações, tudo em ordem. Como todos esses relógios, antes de falarmos sobre o que está no seu pulso agora, você usaria todos no campo? Tem algum que evitaria? Ou se você vai adicionar algo à sua coleção, você pensa nisso com essa intenção? Então, um pouco, sim. Então eu acho que se eu fosse, sabe, resumir minha coleção de relógios, eu tenho uma série de coleções de um relógio só, certo? Então, tipo, qualquer um desses relógios já me bastaria para fazer praticamente tudo o que eu preciso. Fico à vontade para fazer o que preciso. Esse é o pensamento. Preciso que ele faça o que eu preciso que faça. É uma ferramenta e deve cumprir o que exijo. Se ela me deixar na mão, aí terei um problema. Enfim, eu acho que, por exemplo, o mostrador árabe, provavelmente o Seiko árabe, não é aquele que eu pego o tempo todo. Mas eu já peguei, deixa eu ver. Todos esses relógios já foram usados no campo. E todos os relógios de mergulho já foram mergulhar. Faço questão disso, sabe? É uma pena. Tipo, é uma pena ter um relógio de mergulho e nunca mergulhar com ele, na minha opinião. Então eu penso assim, eu posso. Eu mergulho mesmo. Eu preciso que você venha aqui pra ver todos os meus relógios de diamante e aí você pode deixar eles mostrarem pra que servem. Beleza. A gente pode resolver isso depois da gravação, em algum momento. Beleza. É porque os meus só veem a mesa e o teclado, é um pouco demais. Tudo bem, você pode cronometrar as coisas, eu entendo. Se eu for mergulhar, levo um relógio de mergulho e revezo entre eles. Todos já foram usados para mergulho. Isso tudo parece ótimo. E você pegou esse relógio hoje? Certo. Só pra contextualizar, eu estava aqui na gravação e acho que você chegou na hora, provavelmente. E a gente estava tentando descobrir, tipo, sabe, o Mark vai chegar nessa hora. E tipo, cadê o Mark? Aparentemente, ele estava na loja olhando coisas. Disseram que você pegou um Longines e achei que era um Legend Diver, o que faz sentido. Fiquei pensando, será que é mesmo? Flagship Heritage Moonphase. Conta por que você escolheu esse relógio. Então eu estava trocando mensagens com o John e eu falei tipo, ele perguntou, e aí, o que você quer ver? Tem alguma coisa em particular? Eu falei, bom, tem duas coisas que eu não tenho na minha coleção. Eu não tenho um relógio social e eu não tenho um cronógrafo. Minha esposa disse uma vez, mantenha abaixo de 5.000. Então essa é a minha missão pra mim mesmo, manter abaixo de 5.000. Eu consigo justificar isso. Então basicamente essas foram as únicas diretrizes que eu dei pra ele. Vou te falar, aquele cara pôs toda a loja na minha frente. Fiquei com pena porque ele ia e voltava, mas é nosso trabalho. Eu sei, e ainda era dia de agendamento. Então é isso mesmo, Então eu fiquei muito grato. E bem na hora que eu pensei, cara, nada está realmente me chamando a atenção nesse momento. Eu já estou quase atrasado nesse momento. Eu pensei, bom, ok, se nada está me chamando a atenção, então eu sei que é melhor não agir por impulso. E aí eu perguntei, você tem alguma coisa? Porque normalmente eu uso joias de ouro, se eu for usar anéis e tal. E eu perguntei, você tem alguma coisa com tons dourados, detalhes em dourado ou algo assim? Ele falou, tenho sim. Aí ele foi correndo para a seção da Longines, pegou o Spirit Pilot ou algo assim, e também o Spirit Zulu, só por precaução. E então ele trouxe esse aqui. E não estou brincando, eu ignorei todo o resto. Eu falei, cara, isso é incrível. Sabe, eu simplesmente adorei o pequeno medalhão na parte de trás. Eu te amo. Esmeralda e dourado, o medalhão atrás é talvez tão bonito quanto a frente. Na verdade, acho até mais bonito. É um dos segredos legais desse modelo. E isso é meio que como o Eagle, Globe and Anchor, nesse relógio. Então é meio que é algo só meu. Tipo, eu sei que está lá. E sabe, um entusiasta de relógio saberia que está lá ou algo assim. Além disso, primeiro é simplesmente incrivelmente bonito. Segundo, combina com a roupa. Poxa, Aí está. E então, terceiro, eu nunca considerei uma complicação de fases da Lua na minha coleção de relógios, exceto aquele, porque tinha um propósito. Mas esse aqui é só por diversão, sabe? E eu pensei, bem, eu realmente não preciso disso. É só mais uma coisa que eu preciso ajustar, ou mais uma coisa com a qual eu preciso me preocupar em algum momento. Enfim, era simplesmente lindo. Eu pensei, pronto, quando ele me falou o preço, eu nem considerei. Não me importo, eu vou comprar isso. E então eu saí de lá já usando esse relógio, na verdade. Vai usar isso no cockpit o tempo todo? Sim. Sim, exatamente.
É lindo, sinceramente. Gosto muito do logo longo da Longines com asas, que lembra a herança da aviação. Parece um vislumbre dos bastidores. E aí, de novo, não tem, e eu não quero falar mal, mas tipo aquelas 5 estrelas na parte de baixo do Spirit Zulu ou algo assim. Eu não sou fã daquilo. Então, na minha opinião, é um visual mais limpo. E é um relógio social. Agora eu cumpri o critério do relógio social. Agora eu tenho alguns. Algo. Para o cronógrafo, você já teve que... Exatamente. Então é isso mesmo, incrível. Cara, bem, Mark, muito obrigado por dedicar seu tempo para mostrar a sua coleção e pelo serviço, cara. Agradeço de verdade, foi um prazer estar aqui. Obrigado por me receber, eu agradeço.